Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 22 de agosto. Eu sou Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre o início da segunda semana da campanha eleitoral. Ouvimos a companheira Maria Carlotto, da UFABC, que comenta o tema Pesquisas Eleitorais. E escutamos ainda Jorge Braga, petroleiro, candidato a deputado estadual pelo PT da Bahia, que fala da situação política baiana e as perspectivas de virada e vitória do candidato do PT ao governo do estado. Pessoal, começamos a edição de hoje aqui do podcast falando que este é o dia 7 da campanha eleitoral, ou seja, faltam cerca de 38 dias para o primeiro turno das eleições. Ao longo das últimas semanas, a gente veio falando aqui sobre as pesquisas eleitorais. Todas elas apresentam cenário muito semelhante. O Lula na frente, liderando a pesquisa por uma vantagem acima de 10, às vezes de 15 pontos, mas parando de crescer. Por outro lado, o Bolsonaro, sempre acima de 30 pontos, ou seja, um terço do eleitorado, e, ao mesmo tempo, crescendo 1, 2, 3, às vezes 4 pontos. Para falar sobre esse assunto das pesquisas, a gente convidou hoje a companheira Maria Carlotto, que é professora na UFABC, e comenta na edição de hoje do blog Manifesto Petista o tema das pesquisas eleitorais. A gente já faz o convite para quem quiser e quem puder acessar o blog Manifesto Petista, seu canal no YouTube e assistir a entrevista completa da Maria Carlotto. Mas ela falou rapidamente com a gente para dizer um pouquinho qual que é a sua opinião acerca das pesquisas, o que ela está enxergando nesse início de campanha eleitoral. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Aqui quem fala é Maria Carlotto. Hoje é 22 de agosto de 2022. Falta pouco mais de 40 dias para o primeiro turno das eleições de 2022 e eu vou estar hoje na segunda quente do Manifesto Petista, às 9 horas, falando sobre um tema que está muito em evidência, nesses dias que antecedem as eleições, que são as pesquisas eleitorais. Ou melhor, o que significa olhar para as eleições pela lente das pesquisas eleitorais. Então, a gente vai discutir algumas questões metodológicas que ajudam a explicar a diferença de resultado entre diferentes institutos e metodologias. Vamos debater tendências de curto, médio e longo prazo nos dados que estão disponíveis, táticas para atuar com setores e temas específicos e, principalmente, a importância de não confundir opinião eleitoral captada por essas pesquisas com voto em urna. Ou seja, pesquisa não é eleição e nada está decidido daqui até outubro. Então, a mensagem principal que a gente vai debater é a importância de não confundir pesquisa com eleição e, principalmente, a importância que vai ter, numa eleição decisiva como essa de 2022, a militância na rua para convencer as pessoas. Tem vários temas que estão aflorando nesse momento, por exemplo, a questão dos evangélicos, que é um setor onde o Bolsonaro vem crescendo. Então, como lidar com esse setor e com as pautas que parecem ser caras para essa parte da população. Tem o efeito da PEC eleitoral, que ainda precisa ser avaliada, e tudo isso a gente vai debater, mas principalmente chamando atenção para a importância que vai ter a militância de um lado e de outro daqui até o dia 2 de outubro, e se tiver segundo turno, até o segundo turno, no final de outubro. Então, eu queria convidar vocês para assistir a entrevista que eu vou dar no Manifesto Petista, hoje às 9. Para quem não conseguir assistir ao vivo, a entrevista fica disponível no nosso canal no YouTube, youtube.com/Manifesto Petista, que é o canal do Manifesto Petista, e ali vocês também vão encontrar outras entrevistas sobre temas muito importantes para a nossa corrida, para a nossa jornada, para fazer
do Lula o novo presidente do Brasil, derrotar o Bolsonaro e suas políticas, e principalmente os golpistas que vieram, né, junto com ele, ou que o levaram até lá. Então é isso, eu espero vocês às 9 na live do Manifesto. Essa foi a companheira Maria Carlotto. Obrigado, professora. Fica o convite para voltar a falar aqui no nosso podcast sempre que quiser e que puder. E dando continuidade ao nosso comentário acerca das pesquisas eleitorais, eu quero reforçar uma opinião que em cada edição aqui do podcast nós temos afirmado. Pesquisa não é eleição. A eleição se decide na urna. Neste caso, o primeiro turno no dia 2 de outubro. E tem muito chão até lá. 38 dias pode parecer pouca coisa, mas na verdade é muita coisa, em especial quando a extrema-direita está fazendo de tudo para vencer a eleição. Então, por exemplo, a redução nos preços dos combustíveis, a ampliação das políticas sociais com distribuição de recursos para taxistas, auxiliares, caminhoneiros, a duplicação do valor do auxílio gás, entre outras coisas, são demonstrações de que eles querem disputar para ganhar. Agora, se isso não acontecer, o fato é que eles não vão aceitar a derrota. Vão dizer que as urnas foram roubadas, fraudadas, e vão fazer de tudo para impedir que o Lula tome posse. Por essas duas razões, é fundamental que a gente saiba que o mais importante é colocar a gente na rua, para poder dar a vitória ao Lula e, segundo, garantir que a gente consiga tomar posse, ou seja, ganhar e levar. Agora, além de tudo isso, conseguir eleger Lula e lhe dar posse, a gente tem que ajudar Lula a governar o país. E para isso também tem que ter muita, mas muita gente na rua, porque 2023 não é 2003. O Brasil é outro completamente diferente. E a extrema-direita, ao ser derrotada, não vai para casa. E não vai fazer oposição, como a gente tem dito, de terno e gravata falando Vossa Excelência. A extrema-direita vai fazer mobilização popular como já tem feito nas ruas, nas urnas e nas redes. De tal forma, gente, que a gente reforça a importância de fazer mobilização popular, ampliar os comitês populares de luta e capitalizar a campanha do Lula, porque tem isso também, né? Em muitos lugares, a gente tem tido informações de que a campanha do Lula ainda não começou para valer. Tem gente fazendo a campanha proporcional, a campanha do governo, a campanha do Senado, às vezes citando ou se colando ao Lula. Mas a campanha do Lula para valer parece que só está acontecendo onde o Lula está fisicamente. E isso é um baita problema. Portanto, cada casa, cada grêmio, cada sindicato, cada sede de associação tem que se transformar em um comitê e organizar a campanha de massas de Lula presidente. E dito isso, a gente vai escutar agora o companheiro Jorge Braga. O Jorge é petroleiro, sindicalista e está como candidato a deputado estadual pelo PT da Bahia. E ele fala com a gente hoje sobre a situação eleitoral no estado. A Bahia, como a gente tem acompanhado pelas pesquisas, tem o companheiro Jerônimo como candidato ao governo do estado, que já está pontuando muito bem na disputa contra o ACMinho, o ACM Neto. Sobre isso, a gente escuta o Jorge Braga a partir de agora. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Me chamo Jorge Braga e sou candidato a deputado estadual aqui pelo PT da Bahia, número 13420. Aqui na Bahia, a gente está iniciando essa campanha com bastante mobilização, né? Os deputados, os candidatos a deputados, iniciando aí a abertura dos seus comitês políticos, marcando as datas com atos de inauguração do comitê e do lançamento da candidatura já em campanha, né? Então, aos poucos, a gente está vendo o clima de eleição esquentar. Ao mesmo tempo, o importante, a majoritária aqui começou a campanha num ritmo bem acelerado e que requer dessa forma para conseguir rodar esse estado imenso que é a Bahia, com 417 municípios e muito afastados, né? Então, desde o início já está começando aí bastante carreatas ocorrendo, que passa de uma cidade para outra, e sempre com muita mobilização, com muita agitação, uma campanha bonita, uma campanha alegre que transmite esperança. Campanha importante que conta aí com a popularidade do governo que foi o governo Lula na Bahia, né, e com o apoio que hoje o nosso companheiro tem para sua candidatura à presidência. Então, nessa esteira, o PT da Bahia tem conseguido mobilizar de forma muito importante, né, suas carreatas, seus atos de mobilização, e isso tem animado a militância de forma que a gente precisa aí construir uma grande onda para garantir essa virada
que vai ser novamente histórica, né? A gente já conseguiu aí derrotar o carlismo quando o velho ACM estava em vida, né? E agora a gente tem a oportunidade de mais uma vez derrotar, né, o clã ACM, dessa vez com o Neto, né, que vem aí na mesma toada que já teve em outros momentos, com as pesquisas apontando uma vitória contra o PT e que ao fim, né, a candidatura nossa consegue aí despontar e vencer a eleição. Então, mais uma vez, não seria muito uma surpresa, mas dessa vez contra nosso adversário talvez mais forte que tem para a gente conseguir aí disputar. É isso aí, é crescer, é lutar para formar uma grande onda em favor do presidente Lula e da candidatura do companheiro Jerônimo e derrotar o carlismo na Bahia. Um abraço a todos e todas. Valeu, Braga. Obrigado, companheiro. Força aí na campanha. Tamo junto. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, a gente tem edições toda segunda e sexta-feira que circula entre a militância petista e é totalmente feito por meio de troca de áudio de WhatsApp com militantes do PT espalhados por todo o país. Quem tiver sugestões de pauta, de conteúdo, é só entrar em contato. Se gosta do conteúdo, ajude a gente a divulgar. A gente se reencontra aqui na próxima sexta-feira. Saudações petistas, fora Bolsonaro e Lula presidente 13.